A paz do Senhor, evangelista Sérgio, pastor Reginaldo Soares. E eu afirmo que Lefe é suade, ayaulela mesma, fiel é Deus, aleluia, amém. Hoje estamos de luto, mas estamos alegres porque um servo do Senhor, quando ele passa para o reino, ele está melhor do que nós. Ficamos sensibilizados porque ninguém gosta de perda, mas a perda, ela faz parte da nossa relatividade humana e para com Deus, que é o veículo, é o canal que nos faz retornarmos a Deus. Então, quando chegava pela manhã, com a missionária Leilde, nós víamos numa caminhada, e o pastor já de manhã me falando de uma ex-ovelha, ovelha que foram criadas, pessoas que nós convivemos, nós orientamos, nós cuidamos, e ser pastor, tá? Não é fácil. Então a preocupação dele em me notificar, ainda que não estão fazendo mais parte do campo, que o pastor Reginaldo é um amigo de infância e ia sempre me ver no colégio interno. Minha mãe o levava, ele fazia questão de ir. Também ele, durante muito tempo, nós fizemos parte de um projeto que é trabalhar ali na Central do Brasil, ainda não era cercado, era o grupo chamado Paixão pelas Almas. A gente trabalhou muito evangelizando dentro do trem, fizemos seminário junto. Meu primeiro seminário, o IB, nós fizemos juntos, e nós temos uma relatividade no tempo também. Estava pensando que eu ia esquecer que nós éramos capoeira, nós jogávamos capoeira, nós fomos do mundo, nós fomos sambista. Eu não vou dizer que o mundo é ruim, o mundo só não traz salvação, irmãos. O caminho é Cristo. Eu não vou dizer para você que ainda não tem esse compromisso, que você está aí, você deve estar acomodado, mas eu quero te dizer que tem um detalhe. Nós estamos, hoje, o pastor me comunicou, vamos sair daqui ali para o Murundu, para fazer essa cerimônia. Estamos de luto. É porque a palavra de Deus em Hebreus 9:27 diz que após a morte segue-se o juízo. Então, enquanto tomamos vida, somos novos, queremos e achamos que podemos fazer o que queremos nas nossas vidas, não existe o livre-arbítrio. Existe a liberdade vigiada, que somos nós que estamos em Cristo Jesus. Porque liberdade vigiada, o próprio Pedro, com experiência, ele disse: vigiai e sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele, com experiência, ele nos ensina isso, né? Agora, existe não livre-arbítrio, existe opção de escolha, vida ou morte, bem ou mal, céu ou inferno. Infelizmente pode te incomodar, mas é o que a palavra de Deus nos ensina e nos exorta. Bom, evangelista, nessa manhã eu quero trazer um tema que é o que não devemos fazer nem ser. E esse tema não é apenas historinha, mas é a realidade de fatos cotidianos, que é a ingratidão. Você acabou de expressar a tua relatividade aí de agradecimento. É o que devemos ter sempre. O agradecimento não só para com Deus, porque hoje nós temos muito motivo para agradecer, porque deitamos, acordamos, já estamos de pé, estamos aqui reunidos, já é um milagre, já foi um milagre que aconteceu na nossa vida. Mas a ingratidão, o evangelista, o pastor Reginaldo, que está conosco, era observada através de um vírus chamado esquecimento. O ingrato tem esse vírus chamado esquecimento. Que é isso, pastor? Como também notamos a semelhança, não me lembro ou tal como foi, poxa, nem me dei conta,
tem outro. E isso foi assim mesmo, hein? Nem me lembrava disso, e etc. Tanta desculpa que o ingrato dá para não se posicionar, reconhecendo, como o evangelista fez há pouco, não exaltando o homem, mas a exaltação, a glória de Deus, mas a honra, da honra quem tem honra, reconhecimento a quem merece reconhecimento. Então ele não fez nada demais aqui tentando, se alguns acham que ele estava ovacionando as irmãs, não, ele estava elogiando para que elas prossigam fazendo essa obra, que a verdadeira obra de Deus é profilática, filantrópica e obra social, é o que Jesus mais fazia. Então o nosso tema hoje é falarmos sobre ingratidão. Eu quero usar o livro de Eclesiastes capítulo 9, versículo 14 em diante. Você vai ver que há uma expressividade, e dentro dessa palavra ingratidão, eu vou trazer também, que eu já falei que o vírus é o esquecimento, né? É o que nós denotamos, mas nós vamos falar do esquecimento, da hipocrisia, do ingrato, e o esquecimento por permissão de Deus, quando acontece. Bom, diz o tema: havia uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras, e vivia nela um sábio pobre, que a livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: é melhor a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras do sábio devem ser ouvidas em silêncio, mais do que o clamor do tolo que domina sobre a cidade. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Bom, amados, dando reforço também, nós vamos aqui em Provérbio, capítulo 21, só para dar um reforço, que vai nos também denotar algo. Provérbio 21, 21. Vai dizer assim: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, e a justiça é a honra. A cidade dos fortes sobre os sábios é derrubada, a força em que confiam. E o que guarda a boca e a língua guarda da angústia a sua alma. E quanto soberbo é presumido, é zombador, e o seu nome se trata com indignação e soberba. E o desejo do preguiçoso é matar, porque a sua mão recusa-se trabalhar. Então nós estamos falando aqui de trabalhar a favor, de ajudar aqueles que nós podemos. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem não faz, pecar. E quantos pecados cometemos dentro até desse tema da ingratidão, não querer retribuir. Mas, conforme eu falei, existe o esquecimento permissivo por Deus. Como assim, pastor? No caso de José, que esperava a recompensa do homem só devemos, conforme já falou o evangelista, é receber elogio, mas de Deus sempre as promessas se cumprem. Do homem, ele às vezes, ele só te faz elogios por benefício que ele fez. E quando, na realidade, promessa é só da parte de Deus. Então vamos aqui para o livro de Gênesis 40,
do capítulo 1 ao 23, que essa ingratidão aqui foi permissiva da parte de Deus. E você vai entender o fato, e conforme eu estou falando do histórico, devemos esperar somente no Senhor, que elogio é só da parte de homem, promessa, cumprimento de profecia da parte de Deus. Amém? Capítulo de número 41. Vocês acharam? Se querem acompanhar, vamos ler, para entendermos melhor quando há um esquecimento da parte de Deus, porque a nossa recompensa não devemos esperar de homem algum. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava junto ao pé do rio. Eu estou adiantando, 40, aí mesmo, 40. E aconteceu depois dessas coisas, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, rei do Egito. Indignou-se muito contra os seus 2 eunucos, e contra o copeiro mor, e contra o padeiro mor, e os entregou à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar aonde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse. E estiveram por muitos dias na prisão. Ambos sonharam um sonho, cada um sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, e que estavam presos na casa do cárcere. E veio José pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Ou seja, o nosso semblante, ele é um dispositivo também que vai dizer quando estamos tristes, alegres, quando estamos satisfeitos, quando estamos, às vezes, iracundos, né? A nossa face, ela demonstra, muitas das vezes, o nosso ânimo e o nosso temperamento com esse comportamento. E diz o versículo 7, perguntou aos eunucos de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo, por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram, temos um sonho, e ninguém há que interprete. E José disse-lhe, não sabe de Deus as interpretações? Contai-nos, peço-vos. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José, e disse, eis que em um sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e eles estavam como um brotando, e a sua flor saía, e os seus cachos amadurecido em uvas, e o copo de Faraó estava o copo de Faraó, estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo. Então Faraó dava o copo, eu dava o copo na mão de Faraó. Então disse José, essa é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda desses 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará o teu estado, e dará o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era o seu copeiro. Porém, lembrando-te de mim, quando fores bem, rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair daqui desta casa. Olha, fala que eu consegui interpretar, fala que eu
estou aqui por ingratidão, fala, porque você vai retornar. Estou te entregando a profecia que Deus me revelou, hein? Eu quero a recompensa. Eu estou conjecturando, tá, amados? Porque eu já falei que de homem só temos elogio, mas de Deus promessa se cumpre. Ainda que no Kairos, que é o tempo de Deus, que é o nosso pensamento, não são de Deus. O nosso caminho não são de Deus. O de Deus é mais alto. E vendo então o padeiro Mó, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que três cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no meio do cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne sobre ti. E aconteceu que ao 3º dia do nascimento, ou seja, do aniversário de Faraó, que fez um grande banquete, e todos os seus servos, levantou a cabeça do copeiro Mó e a cabeça do padeiro Mó, e no meio do seu servo fez tornar o copeiro Mó ao seu ofício de copeiro, e esse deu o copo na sua mão, mas o padeiro Mó enforcou como José havia interpretado. E o copeiro Mó, porém, não lembrou-se de José, antes esqueceu dele. E aqui no 41 diz que aconteceu ao fim de 2 anos, olha, 2 anos, em que sonhou Faraó, que estava junto ao pé do rio. E vocês sabem que ele fala das vacas gordas, das vacas magras, ele fala daquela escassez que quando José dá a interpretação, e não havia quem interpretasse. Mas o que ocorreu foi que aí, por permissão de Deus, houve a lembrança de que havia um homem no cárcere com a sabedoria, com condição para interpretar aquele sonho que era enigmático a Faraó. E aí, sim, por permissão de Deus, como esse programa, ele lembrou-se de José e falou de José para Faraó. Ele lembrou-se. Olha, irmãos, como é que pode? Vamos ver o lado lógico. Depois de 3 dias, esquecer um benefício que foi na sua vida. Você estava numa situação de morte, de perder a vida. Eu te faço um favor, ainda que no sentido espiritual, você vai esquecer isso. Do lado humano é ingratidão, mas essa ingratidão, ou esse esquecimento, que é o vírus do ingrato, foi por permissão de Deus. Existe um provérbio que diz: quem bate esquece. Traduzido, benefício não se importa de onde vem ou como aconteceu. Isto hoje notamos o comportamento humano nas coisas simples, como com licença, por favor, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, me desculpa. E essa tipificação viral da ingratidão, dos comportamentos humanos, o salmista nos orienta no Salmo 103, no versículo 1 e 2, que nós devemos ter reconhecimento, e ele vai dizer: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendigo o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O ingrato, ele não vai dizer, ele não vai falar